bate com a mão, bate com o pé. Capoeira pra homem ou mulher. Lá vem ele com a faca na mão, navalha afiada na ponta do pé. Anota aí você também, hein? Vamos lá. Carlos Eugênio Líbano Soares. Histórias da Capoeira hoje vai falar sobre maltas no Rio de Janeiro. Depois da vinheta, vamos saber um pouco do que acontecia lá no Rio Antigo. Bem, primeiro, para entender a história do capoeira, vamos entender o que estava acontecendo naquela época no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro antigo, né? O Rio de Janeiro antigo, eu quero dizer, é o Rio de Janeiro de 1780. É a época que nós vamos encontrar pelas ruas do Rio de Janeiro algumas maltas. Existiam várias, mas hoje eu vou falar aqui só dos nagôs e dos gaiamuns, que eram os mais fortes, tá? Essas maltas, elas tinham em si como base o capoeira. O escravo ainda estava lá, estava rolando a escravidão, né? Tinha mais aqueles escravos um pouco mais abertos, que o cara trabalhava escravo e tinha sua liberdade, né? De ir ali, de ir aqui, mas voltava para trabalhar nos senhores. Então eles se encontravam em pontos assim estratégicos, como por exemplo chafariz, que o cara ia lá pegar água para a casa do seu senhor e ali marcava aquele momento para se encontrar com os outros capoeira, né? Como assim eram chamados, capoeira. Quando rolava aqueles desfiles, né, de bandas militares e tal, que a população ia para a rua para ver o desfile, os capoeiras se apresentavam na frente da banda e vinham com suas navalhas, né, passando a navalha, dando terror à população e desafiando as pessoas, né, provocando tanto verbalmente quanto também em movimentos. O capoeirista daquela época, né, eu falo capoeira porque era assim que eles eram conhecidos, capoeira não capoeiristas, eles tinham algumas coisas que andavam com ele, né, a navalha, como eu acabei de falar, e também a bengala. Então o capoeira era meio conhecido, né, pela bengala, pela navalha, pelo rabo de arraia, pela cabeçada, pela rasteira, né? E eles provocavam de vez em quando aquela correria, né? Porque era um pega-pega no meio da multidão e então a galera saía correndo e de vez em quando também tinha os confrontos entre as maltas, né? Detalhes interessantes das maltas, por exemplo, como você identificava quem era de uma malta da outra, porque, por exemplo, os nagôs tinham fitas brancas e os gaiamuns tinham fitas vermelhas para se identificarem. Então eles eram dessa forma. Eles comandavam, né, um determinado território, né? Os gaiamuns, eles ficavam na área central ali da Praça 15 e tudo mais e estavam dominando toda aquela área. Já os nagôs, eles estavam ocupando ali a Lapa e suas outras partes, né? E como eles conseguiam sobreviver a tudo isso? Bem, como hoje em dia existe a política, não era diferente naquela época, né? A política ia por trás, né? Os políticos iam pagar os capoeiristas para obrigarem as pessoas do seu território a votarem neles. Porque o voto não era secreto, então você sabia quem votou, então não tinha como o cara enganar. Você falava, você vai ter que votar, e o cara ia lá votar, porque todo mundo tinha pânico do capoeirista, né? O capoeira daquela época, ele não era o capoeira de hoje em dia, né? Então essa navalha que se passava cortando as pessoas, meu amigo, obrigava o cara a ir lá cortar, né? Mas de onde saiu, ir lá votar, mas de onde saiu essa navalha? Bem, a navalha vai se dizer que saiu do encontro, né, do negro escravo com as pessoas, com os brancos que estavam naquela época ali, os barbeiros, né? Aqueles que, né, não tinha dinheiro também, que era aquele pessoal do nível mais baixo, e o capoeirista andava, o negro andava por ali, e os dois se encontraram. Esse encontro fez que o negro aprendesse também a usar a navalha,
Então tá aí a navalha inserida dentro da capoeira. Como não bastasse a capoeira ter esses golpes, né, perigosíssimos, que eram golpes fatais, o rabo de arraia, a cabeçada, né, entre outros, rasteira e outros golpes, o capoeirista acrescentava dentro de tudo isso a navalha, que foi esse encontro que ele teve com essas pessoas, né, que estavam lá na época trabalhando com dessas rendas baixas. Enfim, mas não é só isso. Com essa opressão, né, com essa pressão, melhor dizendo, que o capoeira coloca nessa época na sociedade, com esse terror, vem surgir um cara que é legal você anotar o nome aí para depois você procurar, que eu também vou anotar aqui, chamado Major Manuel Nunes Vidigal. Ficou conhecido como Major Vidigal. Por que esse cara ficou conhecido? Não porque ele era um cara muito legal, mas como o capoeira estava botando um terror na população dessa forma, né, botando ali, fazendo o que ele bem queria, é lógico que surge lá um antídoto contra isso. Foi esse cara. Ele foi conhecido não porque ele era legal, mas porque ele realmente maltratava, tá? Ele criou uma coisa chamada ceia de camarão. Parece gostoso, mas não tem nada de gostoso nisso, né? Era aquela chibatada que eles davam quando ele pegava um capoeira em alguma desordem, ou jogando capoeira, ou fazendo capoeira de alguma maneira, ele levava o cara para lá e metia aquela chibata, né? Com aquele lance que parece um camarão, né? Aqueles ganchinhos lá, e o capoeirista era subjugado dessa forma. Esse cara ficou conhecido pela crueldade com que ele tratava. Mas nada disso conseguiu impedir que o capoeirista continuasse crescendo. O capoeira, dessa forma que nós estamos falando aqui, de arruaceiro, de maltas e tudo mais, continuou crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Por causa da ajuda que recebia dos políticos, né? Para eles poderem continuar sobrevivendo. Bem, sobre tudo isso, né, o que nós temos a falar é o seguinte. No livro, por que eu comecei falando sobre o Carlos Eugênio? O Carlos Eugênio escreve um livro chamado A Capoeira Escrava e Outras Tradições Rebeldes no Rio de Janeiro, de 1808 a 1850. Então você quer saber mais sobre essa história que eu estou te contando aqui? Procura o livro aí do Carlos Eugênio, que é fabuloso. Ele tem outros livros, mas eu estou falando desse porque tem a ver com essa história de maltas que nós estamos falando aqui. E a malta, tudo isso vai ter um afunilamento, né, quando vem a proclamação da República. Porque um ano depois, isso foi lá para, 1889, quando a proclamação da República veio, um ano depois a capoeira entrou para o Código Penal. Aí não deu para continuar, mesmo com a ajuda dos políticos e tudo mais, as pessoas não estavam mais voltando, né? Porque ia preso e ficava. Então, a história é essa. Quer saber mais? Quer se aprofundar mais? Procura lá o livro do Carlos Eugênio, que eu te falei aí para você anotar. Se você anotou, é uma boa dica. Histórias da Capoeira, semana que vem tem mais. A gente se vê por aí. Forte abraço, ABP em Movimento.